que você viu agora há pouco, inclusive a gente começa o Linha de Passe com o Cifuentes. Ele vai falar sobre esse empate de 0-0 na estreia do Cruzeiro. Depois de muito tempo fora de uma competição sul-americana, o Cruzeiro está de volta desde 2019, tinha sido a última. E o Cruzeiro volta com um empate fora de casa. Vamos dar uma olhadinha. De Cruzeiro. José, ¿qué te deja este partido y sobre todo porque fue tu debut en Copa Sudamericana? Bueno, creo que me deja cosas muy positivas. Creo que venir acá y jugar con un equipo como la Universidad Católica, como están en el torneo jugando, es muy difícil en esta cancha que ellos están acostumbrados, pero creo que quiero rescatar el trabajo que hizo el equipo de venir y jugar acá, creo que de igual a igual a Universidad Católica, y pues en el momento se vio que fuimos, atacamos, no vinimos a replegarnos atrás ni a defendernos. ¿Se imaginaron este partido? Lo digo porque quitaron justamente la pelota a un equipo que gusta mucho la posesión. Sí, claro, creo que entrenamos eso y entrenamos este partido. Sabíamos que por ahí si no era muy inteligente a la hora de jugar, nos podía costar por el tema de la altura, pero lo trabajamos muy bien, lo hablamos y creo que ese fue el resultado de ahora. Te agradezco, José, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muito bem. Imagens, melhores momentos do empate do Cruzeiro com a Católica. Essa Católica é do Equador, tá? O jogo foi em Quito, tem altitude. E aí eu te pergunto, Calçade, linha de passe hoje com o Calçade, com o André Kfouri, com o Jean Oddi, também com o Vitor Birner. Te pergunto, Calçade, aliás, é uma pergunta recorrente essa semana aqui no Linha, viu? Sobre poupar titulares para a decisão no estadual. Foi assim com o Grêmio, foi assim com o Palmeiras. E aí eu te pergunto, o Cruzeiro fez certo porque entrou com 6 alterações com relação à final, primeiro jogo da final do último domingo. Tudo bem, Calçade? Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. Eu sempre vou considerar estranho você abandonar algo que é maior por algo, trocar por algo que é menor. Obrigado, professor. Acho estranho. Mas isso aí você tem que entender, no caso do Cruzeiro, o seguinte: qual é a chance de o Cruzeiro ganhar um título esse ano? É o Mineiro, tá aí. É o Mineiro. Se ele tivesse tomado 4 do Atlético, qual seria a chance? Minúscula. 0. Ele poderia até pensar de uma forma diferente. Mas ao empatar 2-2 e ter no segundo jogo para poder conquistar a sua real chance de título em 2024 no Cruzeiro, do jeito que o ano se apresenta, com o grau de investimento que tem o Ronaldo, e é preciso entender isso, o que aparece no horizonte? É uma possibilidade de conquista de estadual diante do maior rival. Que não poupou hoje, hein? Não poupou e ganhou o jogo, passeou. Então é o seguinte, cara, eu entendo o Cruzeiro, pelo momento, né? Mas equipes que naturalmente têm a Libertadores como um objetivo, aí poupar dentro da Libertadores, sempre vou achar estranho, porque é muito maior do que o estadual. Mas é assim que funciona, assim que a banda toca, né? E o Cruzeiro acabou levando para campo 5 jogadores que jogaram no domingo, depois algumas trocas. Então, entendo que o Cruzeiro saiu com aquilo que queria, que era, primeiro ponto, não perder o jogo. Voltar para casa com um empate e uma possibilidade de disputa de título que é real no domingo. E é o título. É o título. Porque tem o Atlético, tá? Porque tem o Atlético isso lá do outro lado, confere exatamente. para o resto do ano, não sei por quanto tempo, quantos meses. 2, 3, 4, 5, 6. Dá uma respiradinha, dá um fôlego pro larga-bola. Atenua a frustração que talvez venha pela frente. Birner, você quer falar? Já levantou o dedinho aí. Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Jean, ao André. Puxou, chamou a responsabilidade. Professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte, vou explicar o porquê. Diferente do Rames, o senhor chama a responsabilidade. Esse assunto para depois, não atrapalha a pauta. A gente fala sobre isso. Eu pedi, porque eu desconfio que um dos meus colegas que falará discorda então é do outro lado. Do professor Calçade e de mim, porque eu penso exatamente como o Calçade. Eu disse que o Grêmio poupar na abertura da Libertadores, um jogo difícil contra o Strongest, para enfrentar o Juventude no estadual, para mim não tem lógica, né? Até porque é um grupo onde havia risco. Mas eu concordo com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro pega o Atlético. Se o Grêmio pegasse o Inter, eu entenderia. Como o Cruzeiro pega o Atlético, né, e joga por um empate, né, diante do seu torcedor para conseguir o título estadual, e as temporadas de Cruzeiro e Atlético têm caminhos ou probabilidades, para ser mais específico, muito distintas. Sim. O Atlético tem um timaço, o Cruzeiro tem um time de sobrevivência na primeira divisão do futebol brasileiro para sobreviver. O jogo vale muito.
Então, o Cruzeiro e Atlético valia mais do que o primeiro jogo da Sul-Americana. Então, eu concordo com o Calçade, porque acha que o Cruzeiro quebra a regra de colocar o que é maior como torneio, porque a Sul-Americana é maior que o estadual, como prioridade. Porém, essa é a maior possibilidade de título. É a única realidade do Cruzeiro no momento, mas eu desconfio que o meu colega Jean Oddi, André, eu não sei o que pensa, discorda de nós dois. Enfim, O André a tá bola mais está pra com nós. você, Jean. Agora. Boa noite. Depois dessa... Boa noite, William. Boa noite. Eu vou citar nominalmente os companheiros, Por favor. O André fica bravo. Por boa favor. noite, Boa Birner. noite. Boa noite, Paulo Calçado. E boa noite, André Kfouri. Excelente noite. Tá bom? Perfeito. Eu discordo, mas porque eu acho que assim, a gente tem que... Não se trata de imediatamente olhar para qual competição é maior e aí definir onde você vai jogar com os titulares ou não. Acho que você tem que olhar para os contextos. Dos contextos de final de estadual de quem está jogando Libertadores, o único que eu acho que seria absurdo qualquer poupar qualquer jogador seria o Flamengo, porque o Flamengo já garantiu o seu título. O Flamengo já fez 3-0 contra o Nova Iguaçu, está com o título garantido, trocou lá 4 peças, mas convenhamos também, né? Colocando em campo jogadores do nível de Bruno Henrique, de Vinha, então acho que não dá para discutir muito, acho que o Flamengo poderia não poupar quem quisesse, poderia fazer o que bem entendesse, porque de fato está com o título garantido. Nos outros casos, a gente tem 2 casos em que títulos estaduais são definidos com clássicos. Cruzeiro e Atlético e Palmeiras e Santos. Aí eu olho um pouco para os contextos dos jogos. O Grêmio foi jogar num lugar em que, sinceramente, você ter ou não o seu melhor time faz muito pouca diferença. Porque não são condições quase que humanas para você jogar futebol. Então, é aquela coisa. Acho que quando o Abel resolve poupar absolutamente todo mundo e mandar um monte de garoto para o jogo contra o Bolívar no ano passado, ele olhou também para isso. Mas se tivesse estreado contra o River na Argentina, ia poupar do mesmo jeito. Pode ser. Mas, para mim, eu acho que assim, especificamente no caso do Grêmio, faz todo sentido do mundo. Porque você, para mandar os caras para jogar naquela altitude, a diferença técnica, ela acaba sendo... a diferença técnica entre os jogadores, ela é diminuída a partir do momento que a condição de jogo é aquela lá. O Palmeiras eu acho que tinha que poupar também, porque tem um título, é uma taça contra o rival no final de semana, tá valendo a taça, então acho que tem todas as condições, tinha condições de conseguir um bom resultado, como aliás conseguiu, e tem todas as condições de vencer agora, poupando todos os seus jogadores para jogar essa decisão, como fez inclusive no ano passado. No caso do Cruzeiro, aí é o que o Calçade falou, não tem muita dúvida. Então você discorda dos companheiros. Não, discordo deles. Discordou deles. Sim, sou eu que discordo deles. Exatamente. Porque quando o parece que você Birner também fala, discorda, você então, também né? discorda André, dele? eu não sei a opinião do André. Vocês vão ter que aguardar. Então, Eu aguardo com muita ansiedade, cara. Melhor está por vir. Apenas esclarecendo aqui, então, porque o Birner... Boa noite a todos. Boa noite. Não quero Boa noite, parecer André também Kfouri. mal educado. Excelente noite. Uma ótima noite. O Birner mencionou a diferença de tamanho entre o Grêmio e o Juventude, dizendo que se fosse um clássico com o Internacional, ele entenderia o treinador do Grêmio poupar jogadores. Quando você menciona o exemplo do ano passado, Palmeiras e Água Santa, você está concordando com o que o Renato fez, independentemente de ser um jogo na altitude ou não. Isso, mas só acho que o fato do jogo ser na altitude reforça enfatiza a decisão do Renato e torna ela mais correta ainda. Certo. E acho também, André, que assim, tem uma questão de que você tem que olhar para a chance de perder a final, independentemente de quem é o seu rival. O Grêmio tem chance de perder essa decisão contra o Juventude? Tem, muita. Se tivesse levado todos os titulares para jogar na Bolívia, naquela altitude, a chance de perder a decisão no final de semana seria muito, muito maior. A partir disso, acho que não tem nem discussão. O Cruzeiro também tem chance de perder essa decisão para o Galo, embora tenha vantagem. Claro, mas o Cruzeiro poupou, né? E poupou. O Cruzeiro poupou e acho que tinha que poupar mesmo. E aí é um clássico que decide o título. Não um time grande contra um time pequeno. Bom, os senhores sabem o que eu penso sobre o estadual. Sim. E a falta de relevância do campeonato estadual, e não existe nenhum tipo de comparação entre importância de competições no calendário dos times brasileiros aqui entre o campeonato estadual e qualquer outra coisa. Inclusive, eu costumo dizer, o estadual deveria ser encarado pelos times que têm calendários com competições mais importantes, todas as outras, no caso desses grandes, como uma pré-temporada. Algumas partidas como treinamentos de uniforme. Os clássicos têm o seu papel na história, na rivalidade. A disputa do título é um momento indiscutivelmente importante. Por quê?
Porque se o seu adversário é um rival histórico, ou seja, um clássico, está dita a relevância da ocasião. Se o seu adversário é um time várias vezes menor do que você em tudo, você não pode perder o troféu. É apenas por isso que o Abel poupou os jogadores do Palmeiras no ano passado para tentar virar a decisão do Campeonato Paulista contra o Água Santa. O Água Santa. Eu não estou aqui diminuindo o Água Santa, só estou dizendo que o Juventude é mais rival do Grêmio do que o Água Santa é do Palmeiras. Não há nem rivalidade entre Palmeiras e Água Santa. Certo? Então, mas também não se discute a diferença de tamanho entre essas equipes, claro. entre os dois grandes e os dois chamados, teoricamente, pequenos. Então, o problema quando você chega à final do estadual, ele está posto. Você não pode brincar com a decisão se seu adversário é alguém do seu tamanho e muito menos se o seu adversário é alguém menor do que você, porque aí você vai ter que administrar perder o título para o Água Santa. Você vai ter que administrar perder o título para o Juventude. É muito complexo. Aliás, a administração é pior do que perder o título para o Atlético, se você é o Cruzeiro. Sim. É pior do que perder o título para o Santos, se você é o Palmeiras. Aí tudo pode acontecer, embora, claro, a gente consiga dizer quem está melhor, quem tem um elenco mais potente, tecnicamente, quem está no andar superior. Então, o meu problema é com um calendário de jogos que obriga os técnicos a tomar essa decisão agora. Ontem falamos sobre isso aqui. Não deveria haver jogo de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana entre decisões de campeonatos estaduais. O problema não é da Sul-Americana nem da Libertadores, por favor, não me entendam mal. É do campeonato estadual, que é longo demais. Agora, se você vem arrastando essa competição, que não tem importância, não tem valor esportivo, te rouba muito mais coisas em relação àquilo que você deveria estar trabalhando agora, nesse momento da temporada, para na decisão colocar tudo a perder por causa da estreia na Libertadores ou na Copa Sul-Americana, eu discuto. Eu honestamente discuto. Mesmo achando e repetindo que não considero o Campeonato Estadual um torneio relevante do ponto de vista esportivo, histórico. Hoje, né, tudo isso se esvaiu. Agora, se você vem carregando essa cruz desde o começo da temporada e você está na final e tem um jogo de estreia na Libertadores ou na Sul-Americana e você acha que o grupo é manejável, então, o que, aliás, você vai disputar um troféu. É até bom que se diga, né, André, só pra gente falar especificamente do Cruzeiro, neste caso, e no caso de qualquer grupo da Sul-Americana, exceção feita ao grupo do Fortaleza, se você tem essa dúvida, esse dilema, você tem que deixar de ter imediatamente ao olhar para o grupo. Sim. Porque você vai falar, a grande força desse grupo é a União La Calera, do Chile. Depois você tem mais genéricos, né? Assim como o grupo do Corinthians na Sul-Americana é um grupo de genéricos, o do Cruzeiro também é um grupo de genéricos. Só um classifica direto. Então, quando você larga o jogo na Sul-Americana, sua chance diminui drasticamente. Claro. Depois, é porque é muito fácil. Não tem mais 5 jogos? A gente dá um jeito. Não é assim. Então, mas só uma... Não é assim que funciona. Só para completar, William. Pode falar, André. Só para finalizar, tudo que é a minha opinião, exceto se um desses clubes, os grandes aí, o Cruzeiro, o Santos, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, dizerem no início do estadual, nós vamos disputar o campeonato estadual com esse time aqui, ó. E vão ser jogadores que precisam de crachá. As pessoas precisam primeiro conhecê-los, saber o nome, o que fizeram e tal. E se forem para a final, é esse time que vai jogar a final. Sim. Quando aparecer um clube que faz isso, e esse clube não se chama Clube Atlético Paranaense, que é o único que faz, né? Faz. Se chega na final, às vezes, não vamos discutir isso também, mas faz. É uma situação diferente, porque é lá no Paraná, existe um outro tipo de pressão, é um ambiente diferente do Rio. E o dinheiro não vale a pena. Isso. A não ser quando alguém fizer isso, aí eu vou falar, bom, então tá certo. Essa é a estratégia traçada. Essa é a estratégia traçada para o estadual. Ok, chega na hora de estrear na Libertadores, vai com todo mundo, vai com o seu time principal, porque não tem esse conflito. A FIFA já divulgou o calendário de seleções, que as seleções mexem muito no calendário, até 2030. Copa do Mundo, data FIFA, até 2030, isso foi divulgado no ano passado. Então, vamos ver, talvez dê tempo os caras, né, arrumarem o calendário. Porque é o seguinte, você vem com a entidade máxima, ela divulga o calendário, depois vem as confederações. O Cruzeiro arrancou um empate que foi bem sofrido, né, que
jogando fora de casa, o Cruzeiro não conseguiu jogar bem, foi um jogo bem morno, o Cruzeiro poderia ter saído até com a derrota, mas conseguimos aí um empate sem gols, trouxemos um ponto para Belo Horizonte e dos males o menor, né? Não jogamos com o time titular, Larcamão aí deu um descanso para vários jogadores aí, tem a final do Mineiro ainda, tem o início do Brasileiro, então conseguimos aí até um bom resultado jogando fora de casa. Mas na sua opinião, qual seria a melhor estratégia? Entrar com o time titular, colocar esse misto de jogadores aí mesmo, dar um descanso para quem vai jogar a final do Mineiro? Qual a sua opinião em relação a isso? Me diga aqui nos comentários. Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.